E eu sou uma pessoa meio, assim, quando eu coloco algo na cabeça, eu não paro. Eu vou até o fim, eu fico horas e horas trabalhando. Então quando eu pego um projeto, alguma coisa, eu fico horas e horas, eu viro noite, eu viro madrugada e eu tomo remédio literalmente pra ficar sempre acordado, entendeu? Você leva jeito pra live, tem uma dicção boa e um dom. Acho que deveria focar nisso. Só dá um zoom na câmera, por favor. Obrigado, Jean. Valeu. Judas se dizia amigo de Jesus, o Vitão se dizia amigo do Whindersson, o Big Smoke e o Ryder se diziam amigos do CJ. O Tio Gin, bom, deixa pra lá. Calma, Gin, é só uma piada. Até agora eu não sei do porquê estão te chamando de Tio Judas do Marlboro. Ao invés de 30 moedas de prata, ele recebeu 30 maços de cigarro. Se há mais ou menos um mês atrás eu fizesse um vídeo falando que tudo isso iria terminar em pizza, nem o meu inscrito italiano mais fraco acreditaria na minha teoria. Vocês iriam me chamar de louco ou de demente. Eu não levaria tanto hate assim, nem se eu tivesse feito 30 anúncios da Blaze seguidos no meu canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo.exe, onde eu agora, com propriedade pra falar merda, vou ser processado e o pessoal agora me odeia por conta de casa de aposta. Pra começar, eu tenho que falar que eu tô com um contrato aqui, um guia oficial de como fazer um anúncio de um site de aposta. Ele é oficial, eu não vou dizer pra que empresa que é, eu já disse ela aqui, tá? Alguém já fez. Não é a Blaze, mas eu não vou dizer qual que é. Você não sabia disso? O Pailin perdeu o canal por conta de divulgar a BC Game. Deixou o link na descrição e atiçou o bot do YouTube, mais do que etnia diferente atiça o Xbox Mil Grau a fazer piada. Esse vai fazer companhia pro Content, que foi deletado pela 5ª vez e agora tá na fila da denúncia. E aí pessoal, tudo bem? Deixa eu pausar minha máquina aqui. Jay Nelson aqui. Olha só. Eu acabo de saber a notícia de que eu fui deletado do YouTube pela 5ª vez consecutiva. E-Girls e muito mais. Vipirosúria. Acho que agora talvez temos a época do ano onde mais tem acontecido coisas diferentes. Antes de irmos pro poder do discurso nojutsu do Yanni, que o Jean fez questão de cair igual um pato, parece um cara legal. Na minha opinião, só se perdeu no personagem. O Jean deve estar com sequela da tentativa de... Não pode ser. O cara te chamou de assediador, pediu pra você mentir num grupo cheio de influencer falando que você não tinha passado a linguiça na farofa do Terry King, imputou uma cacetada de crime em você fazendo 1001 posts no Twitter pra que no final você diga, parece um cara legal. Na minha opinião, só se perdeu no personagem. Eu confesso que esse tweet me deixou um pouco assustado. Eu esperava que a relação dos dois seria algo como Rússia e Ucrânia, já que tudo que rolou desde a aparição do Yanni foi só ataque que não parava mais. Até eu, do nada, o cara me marcou antes de perder a conta no Instagram, sei lá por qual motivo. Eu sinceramente também estou cansado, mas também não quero ver a mãe do cara passar sufoco por erros que não tem nada a ver com ela. Acho que existem muitas pontas soltas que eu gostaria de amarrar, porém isso era pra ter sido resolvido segunda-feira passada. Acredito que exista erro de todos os lados, ninguém saiu completamente ileso de todo esse caos. Eu sinceramente acredito que sim, que o Haluka mereça uma segunda chance, assim como o Jean também será merecedor se realmente se provar correto em sua maneira de lidar com as pessoas daqui em diante, mas principalmente buscar se tornar uma pessoa melhor, depois de todo esse estresse que ele passou. Não irei dar continuidade no episódio 4. Para você que não entendeu, ele tá se referindo à tentativa de auto-arrasta pra cima do Jean, que a mãe do cara apareceu chorando pedindo pra deixar o filho dela em paz, que não faz sentido nenhum esse tweet. O próprio Yanni tinha dito que não iria parar de ficar atrás do Jean e que tava mais de 20 dias na cola dele antes disso tudo começar. Por sinal, se eu pudesse chutar o motivo do porquê o Yanni fez isso, eu acho que ele viu que qualquer coisa que o Jean fizesse contra ele próprio, a internet cairia matando em cima dele, dizendo que eles são responsáveis por isso. Da mesma forma que ele deu a entender que todo o mal que o Haluka sofreu seria a responsabilidade da comunidade de opinião. Imagina só se fosse pelo tanto de louco que o Haluka meteu pelas conversas vazadas, né? Mas no geral, pelo menos aqui ele não foi hipócrita. Toma aqui 10 gramas de ouro depois de ter ganhado 40 toneladas de bosta. O cara é o exemplo perfeito de como criar uma situação e não conseguir lidar com as consequências. É como se o Yanni tivesse o toque de Midas do erotismo, mão erótica, onde ele toca, fode. Toda essa situação dependia de estratégia de ambos os lados, como se fosse um jogo de xadrez. Só que o Yanni tava sacrificando o cavalo com chifre e a rainha, que adora tomar banho de piscina com um bispo do outro lado. Então, se em algum momento o QI do Yanni fosse como de um usuário médio do Twitter, ele sairia vitorioso pelo tanto de bosta que ele tweetou. Mas agora eles são amigos, eles são best friends. Isso deve ser inédito em todo o YouTube inteiro. É como se o Haluka começasse a namorar com o Digo depois de tudo que rolou. Parece até que essa saga foi escrita por algum roteirista da Disney Pixar, numa sequência de Toy Story pra ensinar pro público o valor da amizade. Até o Putones respondeu ao GL: você tá me dizendo o quê? Que o cara que te atacou, te acusou de assédio, te fez ter vários momentos de ansiedade
sociedade do nada virou um cara legal? Não sei nem o que dizer, foda-se, resolve aí vocês achar melhor. Com certeza errado aqui é o Putones, por ele não conhecer o perdão e o poder da amizade. Que seria imputação de um crime de assédio perto de um aperto de mão amigável. Espera um pouco, e se o Jean se aproximou do Yanni por descobrir quem que é a namorada dele? E agora ele quer proximidade pra chamar a mina do Yanni pra pegar um elevador e tomar um banho de piscina. Você vai fazer amor comigo agora? Duas coisas. Primeira, eu não faço amor, eu fodo com força. E a segunda qual é? Eu sou a velocidade. Até eu quero ser amigo do Teriquim agora. Fala pra ele me passar o endereço da onde a mina dele treina, ou do elevador mais próximo. Você que me assiste, o que você iria preferir? Fazer as pazes com Yanni, ou namorar e deixar sua namorada ser amiga do GL? Alguém tem que apresentar o VIP Luxúria pro Jean. Boa noite. O legal da live do Yanni é que ela já começa como? 50 Cent com essa cara de universitário da área de humanas que gosta de bossa nova. Parece até meu ex-patrão, dono de agência de publicidade, playboy pra caralho que ouvia Racionais toda segunda-feira de manhã. E ainda me negou o aumento quando eu pedi pra ele. Pra uma semana depois, o cara tá curtindo uma viagem na Alemanha. Daniel, vai tomar no seu cu, vai se fuder. Eu me prostituo no cyberputeiro do Contente, mas eu não volto pra sua empresa. Eu abri live ontem pra trocar uma ideia com a galera que tava me mandando um monte de pergunta pelo Twitter, fazendo os RTs lá, né? Porque eu tinha bloqueado os comentários pela chuva dos fandoms lá do Orochi, do Digo, enfim. Ué, o Haluka não tinha dito que o Yanni não ligava pra hate? Yanni, que coisa feia. Peidou na farofa por conta do hate que você tava recebendo? Ué, não era pra ser um caminho sem volta? O engraçado é que até os comentários ele desativou pra não se fuder tanto assim. Com certeza ele descobriu que o YouTube não é igual ao TikTok. Falou que o Orochinho tinha bigode de pentelho e tá correndo dos comentários. Mas quando eu expliquei pro Digo as minhas motivações por trás de tudo que eu havia feito, eu expliquei pra ele também o porquê que eu ataquei ele, né? Que, querendo ou não, era o influenciador aí do canal de opinião que tinha tido o maior número de visualizações. E, querendo ou não, seria o que daria mais ibope no fato de eu atacar ele diretamente, né? No caso com o Haluka. Justamente pra gente trazer uma atenção pro que realmente estava acontecendo aí em relação a esse caos geral que, na verdade, já estava completamente hostilizado antes da minha chegada. Boa ideia, hein? Vocês são tipo a Akatsuki, os renegados da verdade. Ninjas unidos pela mentira, desesperados por atenção. À medida que isso foi tomando corpo, um monte de gente, né, foi pegando gás, né? Inclusive fazendo muito conteúdo com isso e etc. Foi até um ponto que eu também falei ontem, que o conteúdo em relação às coisas que estão acontecendo não são um problema até o momento que ultrapassam a linha do respeito. Até o momento que ultrapassam a linha do que é o limite do respeito do outro. Respeito. Ele falou de respeito. Não, era tudo brincadeira, pô. Vocês que caíram na pegadinha da Mario Games. Mas realmente eu tenho que pedir desculpas. Eu realmente passei do ponto zoando o Teriquim, comparando ele a um boi. Então fica aí as minhas desculpas aos bovinos. Todo mundo sabe que uma vaca é mais monogâmica do que a Thaís. Ainda me chama atenção Yanni falar de respeito. É como o Monark começar a falar que respeita o judaísmo. A única infelicidade que a gente teve aí nessa história foi simplesmente o timing. O tempo de poder entregar as informações e até mesmo o que estava acontecendo nos bastidores, que era o que ninguém, até mesmo muitos criadores não tinham a noção, até pouco tempo atrás. O que eu disse, Yanni, o YouTube não é o TikTok. Você inventou de querer responder o Digo ao invés de abrir o jogo logo de cara, mas até que você foi bem competente, pra quem cria conteúdo no TikTok. Né? De ontem pra hoje, né, eu já tinha falado, nessas últimas 2 semanas, eu já tinha falado com diversos outros criadores de conteúdo, diversos outros youtubers que vieram conversar comigo, que vieram trocar uma ideia comigo. Talvez ele tenha se referido à live que ele fez, onde ele deixou vazar o Discord e as pessoas com quem ele estava conversando. Lá mostrava que ele estava trocando ideia numa boa com Gin, Ju, Gabs, o Core e mais uma galera. Se eu não me engano, cada um deles se pronunciou a respeito disso. Ao menos pra mim, o que eu entendi aqui, ele estava conversando com o pessoal para poder levantar a bandeira branca. E eu vi o vídeo da mãe do Jean. Eu vi um vídeo que a mãe do Jean postou no TikTok dele, algumas pessoas me mandaram esse vídeo ontem,
Eu não tinha visto ainda, né, enquanto eu estava na live. Eu estava bem determinado em continuar, né, eu ia fazer esse vídeo 4 justamente para expor aí a resolução final da parada. Mas depois do vídeo que eu vi da mãe dele, e eu vou ser bem sincero e transparente com vocês, eu não estou fazendo isso pelo Jean. Porque o Jean, eu sinto que ele não mudou ainda. Ele não aprendeu ainda. Eu tô fazendo isso pela mãe dele, que não merece sofrer pelo erro do filho. Ela não merece ficar passando perrengue, sufoco e desespero lá do cara ficar se entupindo de remédio por conta do filho dela. Pelas coisas que o filho dela fez. Meu Deus, que coisa linda. Ele parou os ataques porque a mãe do cara fez um vídeo suplicando pra pararem, porque o filho dela tentou. Eu me pergunto o que aconteceria se fosse o contrário. Se fosse o Haluka no lugar do Jean, o que iria acontecer? Parece que o Cartoonizando tá fazendo escola. Mas realmente fica um ponto positivo aqui pro Yanni. Realmente, a mãe do Jean não tem nada a ver com isso. E tomara que o Jean melhore de tudo isso que tá acontecendo. E que a mãe do cara também fique bem. E menos desesperada. Luiz F. E as mentiras da Thaís? Aí você vai ter que perguntar lá na live da Thaís, meu amigo. E as mentiras do Jean? E as mentiras de todo mundo que tá envolvido nessa merda? A Thaís não mentiu em nada. A Thaís não mentiu em nada. A única coisa que ela optou é simplesmente não mais se envolver. Ela tá leve, ela tá tranquila, ela falou o que ela queria falar e ela deixou claro os pontos dela. Mentiu sim, dizendo que o Jean tinha exposto a sexualidade dela, sendo que ela mesma já tinha falado que era bi, seu mentiroso. A live do Yanni tá lá no canal dele, são 2 horas de muita conversa mole e papo pra Teriquim dormir, mas ainda assim tem um monte de ponto válido. Então caso você queira ver, tá lá no canal dele, ou no link que eu vou deixar aí na descrição. Eu espero que esse seja meu último vídeo sobre isso, pra felicidade de quem comenta que esse assunto tá saturado. E realmente tá, mas o meu AdSense e o processo que eu vou responder não permite que eu largue isso tão fácil. Já que a treta teoricamente terminou, até donate o Jean fez na live do Yanni, elogiando o cara. E agora eles são melhores amigos no estilo Buzz e Woody. Eu deixei pra ele, eu deixei bem claro pra ele que a minha intenção não é dar continuidade nos meus ataques ao Jean, nem a ele e nem a ninguém envolvido a isso. Eu ia fazer o vídeo, mas eu optei por não fazer, não pretendo mais continuar com isso porque a mensagem que eu queria passar pros criadores que eu queria passar chegou. Chegou. E pra mim, essa era a parte mais importante. Não era ganhar nem perder. E foi o que eu falei pra ele. A dualidade de vilão e mocinho já ia acontecer. O vilão, ele sempre perde no final. Ele sempre perde. E no final, o mocinho sai vitorioso e tudo acaba com um final feliz. O importante é que o final feliz chegue para todos, não pra um. E eu falei pra ele que da mesma maneira que eu espero que o Haluka tenha essa segunda oportunidade de se reconstruir, de se reinventar e consertar os próprios erros, o Jean também tem essa oportunidade, desde que ele aprenda com as coisas que ele fez. Sempre. Até porque ele também é humano. Ele também tem esse direito. Eu perdi a mão. Eu perdi a mão nas brincadeiras que eu fiz, principalmente após a... E eu acabei perdendo sim a mão nas brincadeiras, principalmente no dia lá que teve o lance dele ir pro hospital e tudo mais. Fiz uma piada infeliz, eu assumo que eu fiz uma piada infeliz e eu peço desculpas por isso. Independente de qualquer coisa, eu acho que ali eu extrapolei realmente na brincadeira, né? Na brincadeira. E não condiz com o que eu quero. Não condiz com o que eu quero, com o que eu quero daqui em diante. Provavelmente isso vai chegar até ele. E eu quero deixar claro que isso também não é nada como o fato de eu estar querendo fugir da raia, muito pelo contrário. Eu falei e deixei claro também no Twitter, nos tweets que eu fiz, que o que foi feito juridicamente a gente vai seguir adiante, né? Tanto da parte da Thaís e da mãe dela, que vão mover um processo contra ele, tanto do processo que ele está movendo contra mim.